Beleza. Pessoas, então, boa tarde. Começando a aula de ARC, 8 de novembro. Estava conversando com eles agora sobre mais ou menos o foco, né? Como tinha conversado com vocês. Gente, é o seguinte. Para Eu estava falando com o Doniak, porque eu estava tentando combinar duas coisas, né? Acho que eu já falei isso na semana passada. Essa semana, ou a semana passada, acho que vocês tiveram atividade assíncrona com ele, né? Porque ele não pôde estar online. E essa semana ele também não vai poder estar online. Ele sugeriu para a gente fazer aula presencial nessa próxima quarta-feira, uma vez que a gente vai ter a tarde cheia. Vocês têm algum interesse ou não? Lembrando que a nossa programação é só começar em dezembro, tá? Eu montei a disciplina focada assim. A gente estuda, tal, se prepara e isso só começa de fato em dezembro. Vocês querem já antecipar ou não tem necessidade? Só porque apareceu oportunidade mesmo. É que eu ainda não vejo. Sim? Sério? Então tá. Então vou combinar aqui. Então, isso já vai. Eu ia fazer o. Eu também acho. Isso já vai para outro caminho. Segunda e terça, semana que vem, a gente já pode fazer a partir da semana que vem. Acho que foi a Bárbara, né? Bárbara tinha perguntado sábado se, como o calendário estava com aula presencial a partir dessa semana, se a gente já ia começar. Ainda tinha aquela questão, porque como eu sou o único professor que vai ter aula presencial, pelo menos foi o único que confirmou com o pessoal da coordenação, ia ter aquele problema de vocês estarem na segunda aula precisando estar ou online ou ia estar em casa, etc. Enfim. E aí eu conversei, então, você já sabe, mas está confirmado, está oficializado. Segundas e terças a gente inverteu as disciplinas de EQ e ARC. Então a gente tem a tarde cheia de ARC na segunda-feira. Eu tenho que atualizar o calendário, peraí. Vou anotar, porque senão eu vou esquecer. Eu vou atualizar o calendário. E aí, a partir da semana que vem, a gente pode começar aulas de segunda-feira presencial. Beleza? Aí tudo bem, é uma coisa que eu tava, eu fiz, quando eu fiz o convite para eles, eu estava imaginando que eles fossem, né, demorar para dar uma resposta, para ver se seria possível. E para minha boa surpresa, o Bolívar, no caso, respondeu muito rápido. Na verdade, ele respondeu no mesmo dia, dizendo que tudo bem. Então, semana que vem, deixo registrado, vou avisar no Clésimo, siga, aquela coisa errada toda, que a partir da próxima semana a gente vai ter aulas segundas, quartas e quintas. Segunda é tarde cheia, então aí turma A e B. E aí, quartas e quintas a gente mantém o remoto, então fica desse jeito, fica aula presencial. Já vai começar presencial semana que vem, tá, Natália? A gente já começa. Pelo indicativo. Vocês acham necessário fazer uma enquete, alguma coisa ou não? Senão a gente já começaria presencial. É porque quando eu vou falar de aula prática, é muito diferente a aula prática presencial. É completamente. Beleza. Tá, eu aviso sim. Eu aviso o pessoal, coloco lá no Classroom, no Siga, etc. Tá? Até lá eu consigo tempo para poder criar a conta para vocês no servidor. Daí a gente acessa o servidor de casa, remoto, etc. E já começa a fazer alguns experimentos, pelo menos com HTTP, que até eu ia falar hoje, primeiro de SSH, né, para a gente ter acesso remoto, daí semana que vem a gente já começa a ter HTTP. Ia ser aquela coisa, ser meio teórico, etc, etc. Beleza? Então tá, confirmado. Próxima quarta-feira, aula presencial. E a partir da semana que vem, a gente começa segundas-feiras, turmas A e B. E aí na quarta-feira mesmo agora, também mesma coisa, tá? A e B. A gente vai fazer dessa forma. Deixa eu anotar aqui. Só para deixar tudo bonitinho. Tarará, tarará. A mais B. Tanto é que a lista dos alunos A e B eu vou colocar na agenda também. Caso Professor, alguém tenha dúvida. professor, Oi? eu Quem ia ainda não falar? entendi direito. Tipo, segunda vai ser o dia inteiro aula de arque? Isso, isso, Natália. Aí vai ser turma A e B. Tu tá em qual? A ou B? Eu acho que eu tô na A.
Se tu tá então às 1h30 tu tem aula presencial comigo, e aí às 13h30 eu passo uma tarefa para tua turma, para tu fazer, tu pode fazer em casa ou no próprio IFSC, beleza? Uhum, entendi. Tá? É isso. Obrigada. Tu não pode ficar na sala com a gente, porque daí não cabe todo mundo. Mas aí tu pode pegar um daqueles 3 laboratórios, pode reservar espaço. Então tu pode permanecer no IFSC, caso tu queira. Se não, tu quiser, é uma tarefa síncrona. Tu pode ir para casa, fazer à noite, outro dia, só daí o tempo eu vou deixar mais reduzido. Mas basicamente é conectar no servidor, dar alguns comandos, etc, etc. Beleza? E se tiver dúvida, daí a gente combina horário alternativo de atendimento paralelo. Então tá, pessoas. Eu tô já dando aula no técnico. É estranho, porque não tem praticamente ninguém lá, só eu, de prof. Mas vamos lá, pessoas, vamos trabalhar. Eu vou só reforçando, deixa eu aumentar a fonte. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela, só um pouquinho. Espera aí. Tá, vamos lá. Pessoas, de novo, eu vou chavear a tela, então, por favor, sempre que forem conversar comigo, só via áudio, tá? Eu não vou estar lendo o chat. Eu talvez até escute, mas ele é tão baixinho quando eu tô falando que às vezes eu não escuto. Então, por favor, mais faça o áudio. Lembrando, fazendo um acesso remoto, antes eu estava acessando o Chrome, aqui eu estou acessando um terminal, né, o terminal do meu próprio computador, nada demais, gente, na verdade é indiferente, né, então eu só tenho que deixar claro, eu tenho que conectar com o usuário Etorresine, cada um de vocês vai ter o seu próprio usuário, minha tecla C que está com problema, às vezes ela vai ou não vai, então vamos ver se está funcionando. Ah, meu pai do céu, não, eu estou entrando com o usuário root, por exemplo, aqui, usuário administrador, beleza, então, primeira coisa, pessoas, vendo quais são os usuários conectados, vocês podem ver que tem aqui o IPv6, então tem aqui a pilha dupla, ali, bonitinho, que a gente está vendo, serviço, que abre os sockets, então, só continuando aqui, tem o socket na porta 22, tanto para SSH quanto para porta 80, beleza? Então, eu até quero falar, essa semana, um pouco de SSH para a gente fazer acesso remoto, e aí a gente já aproveita a própria quarta-feira para já começar a fazer isso. Ou seja, a minha tarefa, peraí, até quarta-feira. Vou anotar aqui e que cada um de vocês vai ter um acesso para poder acessar. Acesso para poder acessar, ficou bom, né? Um acesso ao servidor VSH. E eu quero falar justamente sobre ele. Quando a gente tinha acessar antigamente, não tinha. Duas questões nunca eram tão críticas, né? Uma era a qualidade de serviço, a gente não estava tão preocupado que a informação fluísse de uma forma tão ágil, na verdade a gente queria simplesmente que a informação chegasse no destino. Então, quando a gente fala de protocolo IP, a gente está falando de melhor esforço, aquela coisa que repetidas vezes eu falo, mas é sempre importante. Então, a camada de rede, ela não tem nenhuma garantia, quem vai trazer a garantia é a camada de transporte, tanto é que vocês podem ver, deixa eu melhor mostrar aqui, -P, deixa eu mostrar TCP, então se vocês olharem aqui, vocês vão ver justamente o SSHD com TCP, todos eles estão sobre TCP, seja para conexões estabelecidas ou não. Deixa eu até mostrar também aqui a NUT, melhorando aqui, então tudo está correndo sobre TCP, ou seja, tem uma garantia de entrega. Só confirmando, tá? Você já deve ter visto TCP, sobre garantias, etc. Então, não vou entrar muito no detalhe, caso vocês queiram. Depois, à medida que a gente for falando, lá quando eu for falar de criptografia para a web, de HTTPS, eu quero falar um pouquinho de TCP, porque a gente vai começar a acumular muitos protocolos e aí começa a ficar lento. Ou o usuário começa a perceber uma pequena lentidão quando vai estabelecer a conexão. Que isso é uma coisa importante para o TCP. Ele obriga o estabelecimento de uma conexão lá na camada de aplicação para que depois a gente possa trafegar os dados, certo? Então, se eu estou usando aqui na porta 22, significa que vai ter tráfego. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou abrir dois terminais, olha só, esse aqui é lá do, esse papel de parede também é lá do Zscoop. Deixa eu ver se eu tenho mais uma conexão. Eu vou colocar as duas janelas lado a lado. Agora eu quero falar um pouco de rede e de
Tráfego, ok. Então, estou conectado aqui nos dois, foi como foi da outra aula. Certo, pessoas? Só melhorar aqui a fonte. Se estiver muito pequeno, me sinalizem. Eu só vou rodar aqui, então, TCP dump. Instalar TCP dump. Faltou aqui. Até aproveitando, pessoas, a gente está falando de sistemas operacionais modernos, então a gente pode instalar programas, mas como é complexo, a gente tem que fazer uma instalação manual, e até vou pegar um dia só para isso, para a gente ficar falando sobre a instalação de programas, a gente resolve bastante com o apt, que é um gerenciador, que é ao invés de a gente ter que baixar todo o binário, o manual, arquivos de configuração, etc., e baixar um arquivo de cada vez e espalhar pelo sistema, a gente pode simplesmente rodar um TCP dump da vida e foi. Então vamos lá, pessoas, eu vou rodar o TCP dump. Eu vou rodar um cliente HTTP e depois um SSH, só para ficar ilustrando aí o que está acontecendo em termos de tráfego. Aqui no caso, eu não vou usar DNS, só para a gente não perder muito tempo, mas não faz tanta diferença, né, gente? Mas o DNS é o que faz a tradução de nome para número, e para a gente não ficar se preocupando se ele vai demorar ou não para traduzir, eu já coloco "-n", para que a gente não precise demorar tanto. E aí eu vou colocar TCP porta 80. A princípio é isso, ele vai mostrar tudo que está acontecendo. Então aqui eu vou rodar o curl, que é um cliente HTTP, e vou usar HTTP puro, sem nada do gênero. Aqui, SJ, IFSCEDU, BR, tem alguém que quer entrar? Quem recebeu a notificação? Não? Nada? Não apareceu nada? Não tem? Então, vamos instalar ele também. Instalar o curl. Olha que bonitinho, já mostrou aqui à direita tráfego, porque a gente baixou por HTTP. Mas calma, vamos de novo. Ok, aqui eu quero mostrar justamente isso, tá? Feito. Então, à direita eu tenho o TCP dump, que seria o equivalente a uma linha de comando do Wireshark para fazer captura de tráfego, né? Não preciso rodar todo um Wireshark para poder exportar, embora isso seja possível, tá? Mas eu quero rodar só em modo texto. E aí, no caso, eu vou fazer um acesso, ele vai responder. Ué, por que não aconteceu, meu filho? -in, qualquer interface, vamos de novo. Ok, obrigado, era isso que eu queria. Então, vamos mais uma vez. Eu fiz um acesso, então vocês podem ver que eu estou fazendo primeiro uma conexão usando IPv6. Então, aqui eu tenho a máquina final 41. Deixa eu só cortar os dados aqui, ó, pessoas, ó. Então, final 41 com um endereço de porta aleatório, número de cliente, a seção do servidor na porta 80. Vocês viram o TCP, as flags de estabelecimento de conexão, essas coisas, sim ou não? Vimos, professor. Beleza. Sim, sem ACK, reset, essas daí? Sim, sim. Uhum. Beleza, então, aqui ó, pessoas, então vai ter um sim, aqui vai ter um SINAC, onde ele tem uma resposta, aí depois ele tem uma confirmação, né? Aqui está a informação, aí tem o push, porque o que acontece é o seguinte, o TCP ele tem que ter um triple-way handshake, né? Um estabelecimento de uma conexão em 3 vias. Então ele manda um pacote, um SYN, para assim fazer o que seria o de sincronizar, mas no caso ele quer estabelecer uma conexão, ele confirma nesse primeiro sentido, né, de A para B, depois ele pede uma confirmação no outro sentido e depois de B para A. Então, basicamente, esses 3 pacotes são para fazer isso. Um outro pacote, daí, ele vai ter uma flag que é o P de push, para dizer que a partir desse pacote ele vai ter informação de payload para que a aplicação comece a processar esses dados. Tanto é que ele vai receber aqui, ó, um get, etc, etc. E toda vez que a flag tiver só em ponto, significa que não tem nada, né? No caso só tem um ACK, né, de confirmação. Aí ele está fazendo uma requisição e conversando, e aí ele recebe um 200 OK. Mas vamos melhorar esse tráfego aqui, colocando "-a" maiúsculo. E agora, acho que aqui a gente tem um pouco mais de informação. No caso aqui, pessoas, então, ó, fechou. No primeiro pacote, ele fez um SYN, aqui ele fez um SYN-ACK, e aqui ele fez um ACK.
fechou, estabeleceu, e somente a partir desse ponto ele pode começar a trafegar os dados. E aí ele vai fazer justamente isso. Ele faz um push para dizer que tem informação de payload, ou seja, manda os dados para a camada superior. Aí ele vai fazer esse get, ou seja, eu estou pedindo o recurso principal. No caso, o recurso principal é esta barra aqui que eu estou omitindo, mas ele vai colocar essa informação. E aí tem claramente qual é o host que eu quero acessar, ele está colocando o mínimo de informação necessária, qual é o agente, o curl, aqui na sua versão, e que formatos ele vai aceitar. Como ele é formato texto, então ele aceita praticamente qualquer coisa, né? É um cliente HTTP que realmente vai aceitar qualquer formato. Se receber uma imagem, ele pode até receber uma imagem e salvar em algum lugar. E aí, depois ele vai devolver esse formato dos dados. Então, primeira coisa, ele vai dizer 200 OK, ou seja, tem uma requisição e tem uma resposta, e vai enviar isso para, server, com data, com formato, é um formato tipo HTML, que tem um tamanho, que tem uma data, keep alive, significa ele estabeleceu uma conexão e manteve a conexão aberta, caso ele queira fazer novas solicitações, e ele manda com o payload, que é o conteúdo dessa informação, dessa requisição, ele manda o próprio HTML, que é como a gente consegue ver aqui. Então, no caso HTML, como a gente vai ver no SSH daqui a pouco, que é criptografado, claro, que a gente consegue ver esse tipo de informação. O que acontece dentro do cabeçalho, que são essas trocas de requisição de resposta, e no corpo, exatamente o conteúdo. Então, se tivesse uma imagem, a imagem estaria aqui sendo transmitida, tá? No seu formato binário. Depois é só para fazer um encerramento, né? Tem o fim e o FINAC, que são para fazer o encerramento de uma conexão, que no caso é um cliente que ele só quer baixar o conteúdo, etc., e ponto final. Caso a gente estivesse falando sobre SSH, vai acontecer isso aqui, né? Deixa eu ver se vai parar. Acho melhor eu matar. Ok, consegui. Isso aqui, pessoas, é o SSH, ó. Ou seja, ele é totalmente criptografado. Na verdade, quando eu rodo o SSH, então ele vai mostrar o pacote dessa própria janela, que vai ficar mostrando esse conteúdo. Não necessariamente ele fica rodando o tempo todo, mas como ele queria mostrar uma informação na tela, ele queria mostrar esse texto para mim, na verdade esse texto chegou para mim criptografado. Ou seja, essas informações, esses dados que eu estou vendo aqui na tela, na verdade eles foram transmitidos dessa forma, criptografados, ou seja, a informação totalmente embaralhada, protegida para que a gente não tenha o que se chama de homem do meio, né? Qualquer elemento, qualquer dispositivo ou pessoa que esteja no meio do caminho, ela possa interceptar e descobrir o que aconteceu. Ou seja, o SSH, assim como a gente vai ver com o HTTPS, é um acesso seguro, diferente do HTTP, que foi o caso agora recente, que a gente simplesmente viu o tráfego passando em texto puro. Só voltando um pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo. Bastante informação. Vou mostrar de novo que é mais fácil. Então, essa é a diferença aqui, ó, que a gente consegue. Aqui, enquanto que aqui a gente consegue ver exatamente o HTML e aqui a gente consegue ver esse mesmo HTML, aqui no caso, essa informação é criptografada. Pessoas, peço que vocês vejam se vocês têm o Telnet aí instalado na máquina de vocês, por favor. Quem tiver só no celular me avisa por áudio, que eu rodo aqui também a aplicação. Vocês já usaram o Telnet alguma vez ou não? Na minha Não? máquina aqui eu não tenho, professor, pelo menos. Tá, não tem problema, eu instalo o Telnet aqui, ó. Ó, Telnet, tá? Telnet, towel.blinkenlights.netherlands. Deixa eu ver se vai dar. Ótimo, pessoas, olha que bonitinho. Pessoas, se alguém escutar a música no começo, é caso perdido, hein? É nerd, não tem o que fazer. Olha que bonitinho, eu acho tão legal isso aí. Tá? O que acontece? Isso aqui é Telnet, porta 23. Vamos ver se a gente consegue pegar o tráfego dessa rede aqui. Ó, ele vai ficar mandando
os dados desse jeito. Isso, à esquerda é o que vocês estão vendo em termos de tráfego, e à direita vocês estão recebendo, ele está mandando como se fossem frames, quadros, ou seja, ele escreve tudo na tela, apaga, escreve, no caso não precisa apagar, né? Escreve tudo na tela, escreve tudo na tela, escreve tudo na tela, tá? Eu até vou parar o que está acontecendo aqui à direita, para vocês terem a experiência do que está acontecendo. Alguém já pegou qual é o episódio? Ficou claro, né? Áudio, por favor. Eu não posso perder essa cena. Alguém O mandou um Ayrton, o texto. Ayrton falou que é o 4, professor. Perfeito, Ayrton. Isso aí. Aquela estrelinha em Ayrton. Episódio 4. E olha que tu tinha acertado antes de aparecer o R2D2. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ó, ó o Luke foi alvejado. Darth Vader, ó. Ó que beleza. O que acontece na prática? De novo, pessoas, então, para quem quiser, eu vou botar o link lá no Classroom. Eu acho que deve ter o vídeo no YouTube, para quem quiser, mas o legal seria interessante, o interessante seria vocês poderem rodar a partir do terminal. O Telnet, eu sei que dá para instalar no Windows, não sei se na última versão, talvez você tenha que rodar via PowerShell. Mas tudo bem, a gente vai ter acesso via servidor, então a gente vai fazer praticamente tudo. Então, só voltando, o que vocês estão vendo à esquerda é um frame, ele está enviando para vocês o frame completo, mesmo que haja pequenas modificações, como vocês podem ver à direita da tela, ele está mandando a imagem toda. Então, ele está desenhando tudo isso aí, e aí vocês conseguem visualizar. Basicamente, ele só está centralizando, né? Ele só quer ver o tamanho da tela, mas ele tem mais ou menos um formatinho ali 4x3, onde ele vai ficar enviando. E aí vocês conseguem assistir, tanto é que dá para ter essa sensação de animação. E ele manda com uma certa cadência, justamente para que a gente perceba isso. Ou seja, pessoas para fazer acesso remoto, a gente poderia tranquilamente usar o Telnet. Tanto é que, pelo baixíssimo poder de processamento, vocês vão acessar principalmente os dispositivos. Eu acho que vocês vão estar usando o Imunes, o Netkit, o Packet Tracer, alguma ferramenta em equipamentos de rede, e aí vocês vão configurar os equipamentos de menor poder de processamento. Vários switches e roteadores já têm acesso ao SSH, mas mesmo assim, ainda como tem a parte de criptografia, ainda tem um custo ali de processamento que talvez não seja tão interessante. Então é normal se usar o Telnet. Já no nosso caso, a gente realmente está usando o SSH. E aí, outra coisa que a gente tem que entender, tá? Eu não vou falar tanto sobre o mecanismo criptográfico agora, porque eu quero lá no HTTPS, a gente vai criar um certificado digital, né? Porque a gente vai ter HTTPS, o nosso jogo tem que estar sobre HTTPS para que ele consiga rodar, senão ele não vai rodar. A gente vai colocar por exemplo, a parte do áudio precisa estar criptografada, senão o navegador não vai permitir. E daí, naquele momento, eu vou querer falar sobre certificados, sobre chave simétrica, sobre autoridade certificadora e assim segue. Olha, tá indo lá ver os Utini. Ó, vai negociar as peças. Alguém, além do Ayrton, alguém já viu esse filme aí? O pessoal, isso é um clássico. Não, ninguém? Que tristeza, hein? Ah, qualidade. Outra coisa, pessoas, que eu quero mostrar para vocês hoje, deixa eu parar aqui, porque senão vocês não vão prestar atenção na aula, eu já sei disso. Deixa eu matar, ó, Keywall, Telnet. Não tem Keywall? Eu tenho net, eu vou matar o processo, 23916, tá? Primeiro mostro o SSH, para depois mostrar os comandos, terminal, coisa assim. De novo aqui, pessoas do SSH, uma coisa também, então eu já quero aproveitar e mostrar, é que ao invés de a gente ter um mecanismo, então, para fazer um acesso seguro, a gente vai ter um usuário que vai identificar vocês, então, aqui no caso, eu vou estar acessando via administrador apenas quando necessário, aqui, agora a máquina foi recém-instalada, eu quero criar as contas de acesso de cada um de vocês vão ter alguns privilégios para mexer no servidor,
como, por exemplo, reiniciar o celular web, vocês vão poder fazer isso, instalar pacotes, fazer alguma coisa, vocês vão ter essas permissões. Desligar a máquina mais por uma questão de segurança. O usuário tem o resine, assim como o usuário de vocês não vai ter esse acesso, tá? Então é só para garantir que o sistema vai estar rodando. E não é nenhuma questão de má fé ou coisa do gênero, não é isso. É que às vezes a gente vai digitando e sem querer, por exemplo, quer apagar uma pasta, fazer alguma coisa sem querer e, infelizmente, pode danificar o trabalho de todo mundo. Pessoas aqui, no caso, no SSH eu tenho a configuração, etc, etc, e eu quero mostrar para vocês. Aqui eu vou abrir, eu estou na minha máquina local, ok? Então, eu estou na minha máquina local e aqui eu estou na máquina remota, beleza? É o nome que ela se chama. E aí eu tenho, então, uma pasta de configuração do meu usuário. Então, eu sou o usuário local e Torresine, e aqui eu estou como usuário root. Então, o usuário Ederson dessa máquina que está aqui à esquerda, que é a máquina local, na hora que ele se conecta, ele usa uma identificação diferente, isso não tem problema nenhum, desde que ele tenha a questão de autenticação para poder acessar. E aí, no caso de autenticação por SSH, tem vários mecanismos, mas o mais comum, claro, é um par de usuário e senha, uma informação pública, uma informação privada, que no caso, a informação pública está neste lugar aqui, em password, onde esse usuário, onde eu vou poder me conectar, que é o administrador do sistema, e no caso, eu poderia ter a parte de informação privada, que é, no caso, o Shadow. Só que tem um pequeno detalhe, eu só não posso mostrar para vocês, porque isso está gravando, mas o que eu posso dizer é que o usuário root não tem senha, certo? Eu não posso mostrar, se quiser depois eu mostro na aula, mas eu não posso mostrar agora porque está gravando, vai para o YouTube. Tem um outro usuário que é o pessoal da TI ali, que ele vai estar criptografado. Ainda estará criptografado, mas, né, para evitar mais problemas, porque é uma senha padronizada para o campus todo, então vamos evitar expor informação desnecessária. No caso, eu não vou fazer o acesso, eu não vou fazer o acesso com usuário e senha. Eu vou usar o usuário, né, que eu estou me identificando com o usuário root, mas eu não vou usar a senha, eu vou entrar direto. Isso acontece, também alguns arquivos eu posso mostrar, outros não posso, só para evitar problemas. Aqui tem o Gmail, tenho conta do IFSC, mas eu tenho 2 arquivos. Esse é o arquivo que é a minha chave privada, tá? E também vou mostrar para vocês isso em aula quando não estiver gravando. No caso, a gente cria 2 números, que na verdade são 2 números primos gigantes. No meu caso, tem 4.096 bits, que é hoje um padrão um pouquinho acima, assim, então, na média, assim, já se recomenda adotar esse tamanho de senha. E aí, esse número, ele não tem uma relação direta, embora se eles passarem por um algoritmo, eu consigo de um caminho ir para o outro, tá? Até se alguém tiver interesse, tem um conjunto de livros que se chama Applied Mathematics, que fala justamente vários outros livros sobre segurança, sobre criptografia, mas é a parte matemática da criptografia. Por que a gente tem um número primo, ou seja, que ele não pode ser decomposto, então deduzir ele se torna muito mais difícil. Como é que a partir do número primo para outro número primo, aparentemente ser uma relação direta, tá? Eu até posso mostrar a chave pública para vocês, eu tenho várias chaves públicas de vários usuários, então isso aqui eu posso mostrar sem problema. E então eu tenho, no caso, se não me engano, são 4 contas, conta que eu fui criando, mexendo, tá? E aí eu tenho, então, essas chaves públicas, ou seja, a pública, todo mundo tem que ter essa informação. Então, não tem nenhum problema eu expor essa informação na internet, tá? Não tem problema nenhum, certo? Tanto é que vocês podem ver que tem esses 4 aqui. O primeiro era aqui uma conta iCloud, isso aqui era um domínio que eu tinha, boidacarapreta.cc. É um domínio que ainda tem, mas eu estou desativando. Uma conta do Gmail e uma conta do IFSC, certo? Nada demais. Então, são 4 chaves. Vocês podem ver que elas têm valores diferentes, né? Mas a questão é que, usando um algoritmo de criptografia, eu consigo, a partir de uma chave
no caso, assimétrica, porque é uma pública e uma privada, eu consigo fazer com que uma chave consiga fechar um cadeado e a outra consiga abrir. Então, cada uma gira num sentido. E no sentido contrário também vai funcionar. Enquanto uma abre e a outra fecha, se eu quiser o processo inverso, também é possível. Uma consegue, no caso, fechar e abrir de volta. De forma que eu consiga ter duas coisas. Que o emissor seja de fato quem ele diz ser, então eu garanto a origem da informação, e aqui no outro caso, que o destino seja de fato quem eu estou querendo acessar. Se eu tentar acessar um outro endereço, a chave que fecha, a outra chave não vai conseguir abrir. E isso me garante, então, que A e B, no caso, tanto a origem quanto o destino, eles vão conseguir abrir e acessar dessa forma. No caso, como eu tenho um arquivo que se chama IDRSA, que já está configurado no sistema padrão, ele tem 4 chaves privadas, assim como esse arquivo tem 4 chaves públicas. Deixa eu até mostrar para vocês, ó, que está em chaves de autorização. Ó, vocês podem ver que eu estou aqui no servidor. Aqui tem mais chaves, tá, gente? Ó, então, ó, tem aqui uma máquina que se chama monitoramento, que é uma máquina que tem ali no nosso servidor. Aqui o usuário chamado Humberto, que é da TI. Quem mais? O Ricardo Martins, também é da TI. A minha chave do Gmail, chave do iCloud e chave do IFSC do BR. Só uma daquelas chaves não está lá. Tanto é que se eu pegar aqui, ó, por exemplo, a do iCloud, vocês podem ver que ela termina com G4Q. E é exatamente a mesma coisa, ó, G4Q. Se eu pegar o eTorresine, que também está aqui, claro, não vou ficar lendo tudo, só as 3 últimas, J e W, também ela consta. Então, a chave pública, ela aparece, aqui no caso, como chaves autorizadas. E aqui no caso, eu precisaria apenas da minha chave privada. O que vai acontecer na próxima quarta-feira? Eu vou criar um usuário para vocês. Dentro de cada usuário, né, vai criar uma pasta pessoal. Dentro dessa pasta pessoal vai ter a configuração do SSH. Dentro dessa configuração SSH, que é a pasta .ssh, vai ter tudo automático, tá, gente? Vocês não precisam, a gente não precisa fazer isso, porque senão até vocês não vão ter nem até acesso inicial. Eu já vou colocar automaticamente a chave pública e a chave privada. E eu vou entregar a privada para vocês. E deixar somente a pública no servidor. Então, vai ter cada um desses usuários, de forma que vocês consigam fazer isso, tá? Eu até vou fazer para um usuário agora, só para ilustrar como isso será feito, tá? Eu vou fazer isso, aqui está a minha máquina local, e lembrando, aqui a máquina remota. Eu vou criar um usuário, um eTorresine, vou criar um grupo, vou criar toda a estrutura agora, só para mostrar o que vai acontecer na quarta-feira, beleza? Então, eu quero ter professores e alunos. A ideia é que depois eu coloco alguns privilégios para professores, como, por exemplo, trocar o usuário, trocar a senha, mexer na conta de aluno, etc. Então, tem um nível hierárquico um pouco acima, com um pouco mais de privilégios, e os alunos que conseguem rodar os serviços, fazer a configuração, basicamente para depois botar o jogo no ar. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, claro, eu estou como usuário administrador, eu sou root, eu tenho esses privilégios, então eu consigo, por exemplo, criar um grupo que se chama professores, beleza? Tanto é que se eu der uma olhada no arquivo de grupos, que é exatamente esse, vocês podem ver que sempre vou usar bastante o /etc, que é onde fica basicamente toda a configuração do sistema, vai estar uma lista ali generosa, e bem no finalzinho aqui vai ter o grupo de professores. Então, agora eu vou criar um usuário, só deixa eu ver quais são todos os parâmetros. Usuário, eu vou colocar como comentário o nome, né, Ederson Torresine. A pasta vai ser home eTorresine. Eu vou criar para o meu usuário. eTorresine, que é o mesmo usuário que eu tenho lá para o IFSC. O grupo que eu vou pertencer primário é o de professores. Até vou mostrar depois como esse usuário vai poder ter alguns privilégios a mais, tá? Vou colocar ali como professores. Deixa eu ver. Eu preciso dizer qual é o shell. Ô, pessoas, deixa eu fazer uma coisa antes. Aqui, rapidinho. Deixa eu acessar o servidor, porque eu já vou aproveitar e instalar, acho que é Fish Shell.
shell. Um terminal bem legal. Deixa eu ver se é assim. Fish. Pera aí, deixa eu ver se é esse. O Fish. Ah, tipo Shell, esse mesmo. Eu vou instalar o Fish, que é um terminal bem simpático. A gente normalmente usa com o Bash, só que o Bash, apesar de ter a parte de autocompletar, pegar o histórico de comandos, o Fish ele é colorido, então a gente consegue ter à medida que a gente vai digitando o comando, se o comando está certo, se o comando está errado, então ele vai ficar em vermelho e azul, os parâmetros, autocompletar, ele é bem mais inteligente, bem mais prático de usar. Eu gosto bastante do Fish. Esse que eu estou usando local é o Z-Shell, que é mais ou menos a origem do que depois virou Fish. Então, eu ainda gosto um pouco mais do Fish, tá? Só terminar a instalação. Porque aqui eu vou dizer que o terminal do usuário, acho que é assim, deixa eu ver. Onde é que está o Fish? User, barra bin, barra Fish, ó. É um programa de usuário, voltado para o usuário final. É um binário, ou seja, já está compilado, já está pronto. E é o Fish. Deixa eu ver, então eu vou criar um usuário com o nome Ederson Torresini na pasta pessoal. Eu tenho que dizer que eu tenho que criar essa pasta pessoal, né? O "-m" de make. Ele vai pertencer ao grupo professores e ele vai ter um shell que é o fish. Acho que tá ok. Tá? Vou deixar aqui no canto. E vamos lá. Não, tá, claro, o nome do usuário, óbvio. Então, pessoas, eu vou criar um Ederson Torresini na pasta Torresini, ele vai criar a pasta, não, ele nem criaria a pasta, pertence ao grupo dos professores, ele tem um fiche como terminal padrão e vai entrar, vai criar esse usuário, perfeito? E vocês podem ver que ele não tem senha, tá? Tanto é que se eu fizer assim, é só o grep, né? O grep, para quem não conhece, ele é um filtro de linha, ele só mostra uma linha particular e eu quero saber se ele vai mostrar lá. Vocês podem ver que o usuário é Torresini, ele tem no lugar da senha, mesmo que criptografada, uma exclamação. Ou seja, não tem uma senha associada e não precisa. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá para a pasta pessoal, né? Eu posso ir para home Torresini, ou se quiser, tio Torresini, que é a mesma coisa, tá? O tio Torresini é a pasta pessoal do usuário Torresini. Tá? Cai no mesmo lugar. Por enquanto não tenho nada, eu só vou criar uma pasta. Já vou falando alguns comandos, tá, gente? Mas só para ficar evidente. Isso a gente vai fazer bastante ao longo do semestre, então não precisam se fixar agora em relação a isso. Tanto é que se eu quiser, eu posso switch user. Eu já vou virar o usuário Torresini para quando eu for criar pasta, ó, já estão vendo? Eu já estou usando o fish, que é o shell. Então, no caso, eu já sou usuário Torresini. Eu vou criar uma pasta que se chama .ssh, ó, .ssh. Vou entrar, ó, vocês podem ver que está todo colorido, todo bonitinho. Perfeito, então, ó, pwd, print, working directory, então estou nessa pasta. Lembrando, eu vou fazer isso para cada um dos usuários de vocês. E aqui eu vou criar keygen, olha que bonitinho, ó. E já deixo todo colorido, consigo completar. Vou fazer uma chave de 4096 bits. Ele vai gravar já nessa pasta, vocês podem ver que ele vai gravar já como IDRSA, ou seja, a chave privada. Se eu quiser, eu posso colocar uma passphrase, seria a senha da chave. Eu vou deixar vazio, tá, pessoas? Não tem nada de especial. Aqui a máquina, lá, ela é uma máquina virtual, então, assim, essa chave eu só vou fazer esse tipo de acesso. Se alguém quiser, pode botar senha neste momento. Eu vou entregar para vocês a chave sem senha, né? Só o arquivo, ou seja, quem tem um arquivo, quem está de posse desse arquivo, que é a chave privada, já consegue acessar na conta de vocês. Então, cuidado com isso. No meu caso, eu tenho essa chave apenas neste computador e o computador tem o disco criptografado. Então, eu tenho uma relativa segurança que as minhas chaves públicas, desculpa, as chaves privadas não serão acessadas por acesso indevido. Claro, não existe segurança 100%, mas eu acho que tá bom. Já é suficiente. Caso alguém queira uma camada a mais de proteção, pode, nesse momento, botar uma passphrase. Aqui eu vou deixar vazio só para a gente não ficar batendo cabeça muito aqui. Certo? Então, vocês podem ver agora que eu tenho duas chaves, IDRSA e DRSA.bub. Questão de permissões, não vou falar isso agora, eu vou falar depois, quando a gente estiver mexendo com o terminal. Beleza?
Nesse momento, então eu posso mostrar, até porque eu vou trocar essas chaves, tá? Então aqui nesse momento eu posso deixar gravando, porque até a próxima quarta-feira eu já vou estar criando outras chaves. Então essa é a chave privada, pessoas. Então isso aqui é um número primo. Ou seja, para alguém conseguir decodificar isso, vai levar um certo trabalho. E é justamente isso quando a gente fala de criptografia computacional. São problemas que eles não têm uma solução de curto prazo. Ou seja, eles são problemas resolvíveis, seja mesmo na força bruta, né, por tentativa e erro, mas não há tempo computacional para chegar a essa informação. Se eu tenho uma chave de 4.096 bits, vamos imaginar alguém com um poder computacional incrível, lá rodando lá 200 máquinas, rodando dia e noite, com GPU, com não sei o que, talvez ele demore 100 anos para descobrir a minha senha. Em 100 anos eu já troquei, né? Eu descobri o valor da chave. Então a ideia é justamente isso. Ele não tem tempo hábil para conseguir decodificar a chave para que ele consiga fazer isso. O Wi-Fi ele tem mais ou menos o mesmo princípio. Quando a gente está trafegando por aqui, por exemplo, o meu que é configuração padrão, eu estou usando WPA2, acho que vocês vão ver isso lá também, é a mesma coisa, de hora em hora ou de meia em meia hora, ele vai trocar essa chave. Eles criam uma letra mais chave, troca a chave e vão trocando. Cria uma nova chave e vai trocando. Ou seja, se alguém quiser invadir uma rede, que é uma configuração padrão, a grande maioria dos pontos de acesso hoje são assim, os roteadores sem fio, significa que vocês não têm tempo de meia ou uma hora para conseguir quebrar a senha. Esse é o princípio. Beleza? Voltando para cá, essa é a chave pública, essa é a chave, desculpa, essa é a privada, né? Tá aqui private key, e aqui é a chave pública. Então, o que eu vou fazer é copiar esta chave aqui, ó, que é a minha chave privada. Ó, vou copiar e vou, onde é que eu estou? Vou entrar na pasta e criar uma chave ARC. E vou colocar o valor aqui, tá? Nada demais. Vocês podem ver que eu criei uma chave aqui, ó. Então, eu tenho uma chave que se chama ARC, tá? Eu só vou tirar as permissões. Vocês vão ver que com permissões altas, significa que qualquer pessoa pode ler, tá? Depois a gente vai ver esses detalhes. Isso aqui em octal. Eu tinha falado lá de números, binários, etc., lá no começo da matéria. Então, isso aqui é um padrão de números em octal. Então, agora eu posso apenas ler a chave, ou seja, está protegida também contra o acesso indevido do próprio usuário, de alterar o seu valor. E agora sim, eu vou me conectar com a chave ARC, porque é a chave que eu acabei de criar, acessando com o usuário eTorresini, a máquina ARC do BR. Muito bem, deu errado. Por que deu errado? Permissão de pasta? Ah, é só falar que não funciona, né? Que beleza. Deixa eu ver se ele tá tentando a chave certa. Tá tentando a chave certa, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. eTorresini, ok. Aí. Será para ir de primeira? Tudo bem, não foi de primeira, não foi. Meu Deus do céu, deixa eu ver o que deu aqui, pessoas. eTorresini, deixa eu ver se alguma coisa escreveu alguma coisa de errado. Ué, só um pouquinho, pessoas. Aqui. Ué, peraí, pessoas, deixa eu ver agora.
Ah, claro, desculpa. Meu Deus do céu. Eu tenho a chave. Agora sim. Eu tenho a chave pública e eu só preciso copiar essa chave pública, né, para o arquivo de quais são as chaves autorizadas, embora a autorização não seja o CEPS, né, seja de autenticação. Aí sim, ok, obrigado. Tá? Vocês podem ver que se eu tentar comparar os arquivos, que é o de chave pública, quanto o que permite o acesso, vocês vão ver que o diff, que é um comando que faz a comparação, ele está dizendo que são arquivos praticamente iguais. Então, ó, vocês podem ver que são arquivos com o mesmo conteúdo, mas não só isso, o tamanho, mas o conteúdo também é igual. Aí sim eu consigo conectar e eu conecto direto. E é isso que a gente vai fazer lá até quarta-feira, porque ao invés de a gente ficar com senha, a gente vai fazer com que todo mundo acesse usando apenas certificado, chave pública e privada. Isso acontece, gente, porque a gente tem muitos acessos indevidos. Deixa eu tentar pegar o log de autenticação, mas o que mais vai acontecer, à medida que a gente tiver com a máquina ligada por bastante tempo, é que a gente vai sofrer bastante ataque. Nossa máquina está exposta para a internet toda, via SSH, e uma coisa bastante comum é que muitos bots, sistemas automatizados mesmo, eles ficam varrendo quem está com a porta SSH liberada, e aí ele tenta entrar com um usuário chamado admin, usuário root, usuário administrator. Normalmente tem esses usuários no sistema, ele vai tentar senhas padrão, de 1 a 6, QWERTY, qualquer coisa assim, datas mais simbólicas, e ele vai ficar testando, 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 testando. Claro que a gente pode mitigar um pouco isso, que é se alguma tentativa de conexão tenta lá 10 vezes por segundo, 50 vezes por minuto, a gente vai barrar aquele IP, fazer alguns controles, mas ainda assim a gente vai ficar sofrendo um certo tipo de ataque. Ou seja, evitar ao máximo usar senhas para esse tipo de coisa. Ajuda. Cadê? O Alt, por exemplo, não sei se vocês conhecem. Eita, vocês vão ver isso aqui? Ah, não tem problema, isso aqui é temporário. Eu uso o Alt, que é de segunda verificação. Então, mesmo que tenha usuário e senha, ainda assim vai precisar de uma informação que se chama OTP, né, One Time Password, que são baseadas em tempo, que são as TOTP, Time Based One Time Password, que é uma informação que ela tem prazo de validade. Então, essa senha aqui, para acessar o GitHub, tem 20 segundos. Até a publicação desse vídeo, essa informação já trocou. E é esse tipo de coisa. Ou seja, a gente sempre se precaver em termos de segurança. Beleza, pessoas? E uma vez já, vamos já conectar aqui com esse usuário, -i, .sh, aqui, entrar com o usuário eTorresine. Então, esse usuário eTorresine, por exemplo, se ele quiser desligar a máquina, né, vocês podem ver que ele nem tem esse comando, né? Se ele quiser desligar a máquina, dar um halt. Se ele quiser desligar a máquina ou dar um reboot, também ele não vai ter esses comandos. Ou seja, segurar um pouco, né, o acesso indevido. Deixa eu entrar como root mais uma vez aqui, porque eu posso fazer com que esse usuário tenha algumas permissões. Então, deixa eu só instalar o sudo. E aí eu posso aqui, ó, sudos.com, o que nós temos aqui? Deixa eu copiar esse 90 aqui e dizer a base dos professores. O que os professores podem fazer? Eu vou dizer o seguinte, se não me engano é assim, ó, grupo dos professores, a partir de qualquer endereço, eles podem fazer qualquer coisa, sem senha, né, porque eles não têm senha, né? E aí eu posso dizer que eles podem digitar qualquer comando, ou seja, o usuário, ó, quando ele fizer um sudo, então uma coisa é ele se denominar como eTorresine. Who am I? Quem sou eu? Eu sou o usuário eTorresine. Se eu tentar rodar o sudo, significa switch user do rodar um programa como se fosse outro usuário. Então, se eu fizer dessa forma, eu já rodo como root. Deu, acabou. Só fazendo isso, só com essa linha, eu estou dizendo: quem pertencer ao grupo dos professores, a partir de qualquer endereço, pode virar qualquer usuário, sem senha, digitar qualquer comando. Ou seja, poderes supremos. Que é o que um prof precisa fazer, né?
Poderes supremos. Eu posso olhar para o nome de um aluno, botar uma estrelinha, né? Olha, ó, o Ayrton matou, que é o episódio 4. Ganhei estrelinha, né? Se a cantina tivesse aberta, isso aí virava ouro branco. Mas não temos cantina, Ayrton, então por enquanto vai ser só uma estrelinha. Qualquer coisa tu fica com crédito, pode ser? Se vocês acertarem coisas de Star Wars, mais ou menos, não é tanto, tá? Mas se vocês acertarem coisas de Fundação, né? A trilogia Fundação, se vocês acertarem alguma coisa de Duna, alguma coisa de 1984, o que mais aí? Senhor dos Anéis, aí vocês ganham estrelinhas, que são os créditos de ouro branco, né? É minha moeda com meu filho. Basicamente, a gente não fala de dinheiro, a gente fala em ouros brancos. Ok, então, a partir desse ponto, eu não preciso mais entrar como usuário root. Eu já posso entrar como usuário eTorresine, né? Só que desde que eu informe exatamente onde é que está a chave, né? Então, eu tenho uma pasta SSH e eu tenho um arquivo que se chama arc. E a partir desse ponto eu posso fazer isso. Claro, eu posso, inclusive, pegar essa chave aqui, os authorizer keys, e colocar mais da minha daqui. Então, vamos lá. O eTorresine também pode, vamos ver? O eTorresine também pode. Deixa eu ver se está certo. Acho que está certo. Então, eu estou dizendo que se eu tiver com a chave que eu acabei de criar, ou se tiver com a chave do eTorresine, vamos lá, vamos lá. Eu não preciso nem dessa chave recém-criada. Isso. Como assim? Tá certo. Por que ele vai me incomodar? Eu tenho a chave, como assim? Eu tenho poderes e irei usá-los. É só elogiar, né? A gente elogia, fala bem. Deixa eu ver se eu informei. Não, tá correto. Deixa eu ver se eu preciso informar a chave IFSC. Aqui, -i, IFSC. Ok, tá certo, era só isso. Eu só tenho que informar a chave. Já tenho uma chave separada, que é a chave do IFSC, que é da minha conta, da conta @IFSC, é porque eu tenho várias delas, né? E aí eu consigo já conectar, ou seja, mais uma vez, o próprio usuário root, eu não preciso mais ter acesso pleno, embora eu tenha assim sempre como backup, mas a partir desse ponto eu vou ficar conectando com este usuário. Pessoas, dúvidas até agora? Então, o que vai acontecer a partir da próxima aula? Deixa eu só voltar para cá e tirar o compartilhamento de tela que não precisa mais. O que vai acontecer? Eu mostrei brevemente que a gente vai fazer praticamente todo o acesso via SSH, onde vocês vão ter as chaves, pública e privada, pública no servidor, privada com vocês. Vou dar algumas sugestões de uso. Eu, particularmente, no caso, eu só não rodo o Chrome na minha máquina local porque ela fica um pouco travada, certo? Mas eu vou sempre sugerir que nos laboratórios, que é uma coisa que eu vou fazer junto com vocês daí, eu faço toda a sincronização na conta do Google, e aí esse arquivo, e somente esse arquivo, eu levo junto no Google Drive. Ou seja, eu entro na minha conta do Google, e aí eu tenho meu terminal já pré-configurado, né, com aquela extensão, já tenho minha chave que eu só baixo e uso, e aí eu simplesmente vou mexendo, assim, relativamente tranquilo de trabalhar. Beleza? Dessa forma, a gente começa a fazer acesso remoto, seguro no servidor, começa a se familiarizar com a questão do terminal, vai mexendo ali com a parte, principalmente de usuário, desculpa, que é uma coisa que a gente vai fazer nesse novembro aí, mais uma visão de usuário, e aí em dezembro a gente começa a baixar um Node, né, porque a princípio vocês têm até o dia 18 para fazer o curso de Node, e a gente vai fazer o Node, rodar um servidor, botar um servidor com Express, que eu acho que vocês devem ter visto alguma coisa, para quem já fez o curso, que é um servidor HTTP com JavaScript, rodar um site e já começar a fazer coisas com o jogo. Beleza, pessoas? No mais é isso, tá? Então, quarta-feira, só para registrar finalmente, nossa aula já presencial, turmas A e B. Aí eu já vou preparar uma atividade no Classroom para quem vai fazer a contra-aula
ali, beleza? Vou parar a gravação.